Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais concretamente à Biblioteca da Rainha, e é com muito prazer que vos acolhemos para a apresentação do relatório da migração de 2021. Para abrir esta sessão, convido a usar a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Muito bom dia, Srs. Secretários de Estado, Sra. Deputada, Sr. Presidente do Instituto Camões, Embaixador João Ribeiro de Almeida. Tenho aqui nos meus vocativos o Sr. Embaixador Freitas Ferraz, que espiritualmente estará connosco. Sr. Está aqui, verdade, espiritualmente e fisicamente. Ótimo. Sr. Professor Rui Pena Pires, coordenador do Observatório da Imigração, e tenho a indicação de também ser importante saudar os professores João Peixoto e José Carlos Marques, que estão connosco também para discutir o relatório. Bom, em primeiro lugar, quero sublinhar a importância do relatório de imigração. Nós hoje temos para além da tradicional apresentação, temos como novidade um momento de discussão que saúdo, considero que é muito importante, sobre os principais destaques deste relatório, e é um gosto ter connosco académicos que se têm destacado no estudo da essência e das características da imigração contemporânea. Todos os anos, cumprindo uma resolução da Assembleia da República, nós temos a oportunidade de ter um retrato tão fidedigno quanto possível do fenómeno da imigração portuguesa, um retrato que é trabalhado pelo Observatório da Imigração, com uma compilação de dados estatísticos relevantes sobre a dimensão e, sobretudo, sobre as características da imigração, dados que são fornecidos pela rede externa, ou, em muitos casos, fornecidos pela rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades, saúde aqui o Sr. Diretor-Geral, e pelo Instituto Camões e por múltiplas outras fontes públicas e privadas, fontes nacionais, fontes internacionais. E o relatório serve naturalmente como para corresponder ao objetivo de conhecermos melhor a realidade da nossa diáspora, das portuguesas, dos portugueses que vivem nos 4 cantos do mundo. A Sofia de Mel Breiner dizia que se nós vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Mais prosaicamente, a primeira necessidade para qualquer política pública é termos uma boa base de conhecimento empírico. E este relatório dá-nos as estatísticas que estão por detrás de tantas portuguesas e tantos portugueses que têm percursos de vida extraordinários e têm tido o privilégio, em muitos países, de conhecer aquilo que é um livro de há 15 ou 20 anos sobre imigração no Canadá, que tem um título que fica sempre na memória porque caracteriza muitas dessas histórias que eu vou ouvindo. E o livro chama-se Pequenas Histórias de Gente Grande. E, em muitos casos, são pessoas absolutamente extraordinárias, com extraordinários percursos de vida. E aqui precisamos de ter também aquilo que é a realidade estatística que está por detrás desses percursos de vida. Creio que todos temos consciência daquilo que, ou melhor, temos todos consciência de que a imigração é um dos pilares da realidade nacional há séculos, principalmente há um século e meio, que é um traço da nossa identidade nacional e que é um elemento muito importante naquilo que é a nossa realidade demográfica e naquilo que é a realidade do tecido económico e social do país, para o melhor e para o pior também. A desertificação do interior do país está também relacionada com a imigração. Mas as oportunidades criadas pela trajetória ascendente da economia portuguesa, da última meia dúzia de anos, as melhorias que verificamos nos nossos indicadores económicos, levaram a uma tendência
de queda gradual da imigração. Não é toda uma queda abrupta, muito menos um desaparecimento do fenómeno da imigração, mas há uma tendência de queda gradual. E nós precisamos de olhar para as flutuações de ano para ano, que são relevantes e às vezes fruto de conjunturas muito específicas, mas precisamos sobretudo de olhar para as tendências de longo prazo que são decisivas para o país e para as políticas públicas. Em 2021, ano que é o objeto deste relatório, nós temos, estima-se que emigraram cerca de 60 mil portugueses. É mais 15 mil do que em 2020, mas mesmo assim mantendo a tendência de diminuição gradual, uma tendência que foi interrompida pela uma queda extraordinária, uma queda abrupta em 2020, mas 2020 é um ano atípico por causa da pandemia. E, portanto, os dados mostram que emigraram em 2021 60 mil, que é mais ou menos metade do número da imigração de 2013, que foram 120 mil. Há uma tendência para a concentração da imigração portuguesa na Europa, manutenção do nível da imigração para o continente americano e um maior crescimento daqueles que se destinam à África, embora esse número seja relativamente pequeno comparado com a Europa. Dos 23 países que mais acolhem imigrantes portugueses, 14 são na Europa. Portanto, que os portugueses continuam a preferir os destinos europeus, com o Reino Unido em primeiro lugar, seguido de Espanha, Suíça, França e Alemanha. A França continua a ser o país com mais portugueses, quase 600 mil. Luxemburgo é um país que tem cerca de 15% de portugueses e Andorra a mesma coisa, embora números sejam aí pequenos. As nossas comunidades, eu julgo que é importante sempre repetir isto, porque é uma realidade importante da nossa diáspora. As nossas comunidades, em geral, estão muitíssimo bem integradas e funcionam como bons exemplos de solidariedade entre si, com muitas associações de apoio mútuo, empreendedorismo e integração nos países de acolhimento. Em sinal dessa integração, em 2021, temos uma ligeira subida face ao ano anterior, 2020, do número de portugueses e lusodescendentes eleitos, que é um fenómeno relativamente recente, talvez deste século, excetuando alguns casos mais pontuais. Há um fenómeno que nós consideramos da maior importância e relevância. Em 2021, houve um total de 635 portugueses eleitos, mais de 50% deles em França, e isso representa um ativo que devemos valorizar da melhor maneira, e há já um conjunto de iniciativas que têm esse objetivo justamente de valorizar esta realidade das nossas comunidades. Também em matéria de empreendedorismo, o potencial da diáspora é importante reconhecer, é um fator de valorização do nosso país. Não tem o valor das remessas, não tem o significado para a economia nacional que tinha há umas décadas atrás, mas não é de todo despiciando. O valor das remessas dos imigrantes em 2021 foi o mais elevado das últimas 2 décadas. Só em 2001 é que o número foi superior. Teve um aumento em 2021 de quase 2% em relação ao ano anterior, e estamos a falar de um montante de 3,6 mil milhões de euros, ou seja, 1,7% do PIB nacional. A Suíça
é o país que mais contribui para esse montante. Para além das múltiplas histórias de sucesso que nós conhecemos na nossa diáspora, nas comunidades que vamos visitando, o Estado também está presente nesses países, para quem necessita de apoios. Em 2021 tivemos cerca de 750 mil euros de apoios sociais para as comunidades, somando a ASEC e apoios extraordinários para mitigar os efeitos da pandemia. Houve 83 iniciativas associativas que foram apoiadas, com 57 associações, distribuídas por 16 países, e o encargo do apoio ao associativismo representou mais de 600 mil euros. Em termos das tendências e da existência desta expressiva e viva diáspora que a gente vê pelo mundo fora, eu gostaria de assinalar o compromisso do Governo, dos governos, mas este em particular, com cada vez mais e melhor serviço público, indo ao encontro das necessidades das portuguesas e dos portugueses por todo o mundo. Ainda ontem, na Assembleia da República, tivemos a oportunidade para explicar detalhadamente os planos que temos para 2023 em termos de melhoria de serviços públicos nos nossos serviços consulares. No final de 2021, há um ano, a rede externa portuguesa compreendia um total de 117 postos de carreira e mais 218 postos honorários, com um aumento de 37% das presenças consulares que foram realizadas, um acréscimo de 64% ao nível dos utentes atendidos e 74% em termos dos atos praticados. Claro que sabemos que há dificuldades em alguns postos consulares, mas importa sublinhar que a produtividade tem aumentado. O grande desafio é que a procura aumentou ainda mais em alguns países. E, portanto, estamos agora a trabalhar para distribuir adequadamente novos recursos para corresponder às necessidades que se vão identificando em diferentes partes do mundo. Este trabalho da administração pública, junto dos imigrantes e da diáspora, só é possível com um enorme esforço, com um enorme empenho, com um enorme profissionalismo dos funcionários diplomáticos, funcionários consulares e outros que estejam a desempenhar funções, alguns casos em circunstâncias muito exigentes, e quero aqui sublinhar o brio e a dedicação que são constantes desses funcionários espalhados por todo o mundo. Penso que é muito importante fazer esse reconhecimento. Ainda no plano do atendimento ao público, uma palavra para reconhecer o papel dos centros de atendimento consular, que no final de 2021 abrangiam 10 países, agora são 11, com 17, cobrindo 17 postos e com uma tendência para se ir alargando. Isto é muito importante para fazer chegar melhor os serviços consulares a um maior número de pessoas. E também é sempre de assinalar o trabalho do Gabinete de Emergência Consular, que teve um acréscimo em 2021 de 2% de contactos em relação ao ano anterior. Obviamente que isso é uma matéria que varia consoante as emergências que vão surgindo. Com a mobilidade a ganhar novamente tração, mundo pós-pandémico, quero sublinhar a importância da informação, da consulta à informação relativa ao conselhos aos viajantes e também conselhos que se destinam às nossas comunidades portuguesas em países onde possam surgir problemas. São conselhos que são disponíveis no portal das comunidades e também o papel, talvez insuficientemente conhecido, da aplicação de registro viajante, que é uma aplicação com uma mais-valia bastante significativa em termos da possibilidade de acorrermos
ao apoio a portugueses que vivem noutros países ou que viajem para outros países em caso de necessidade. Para as comunidades portuguesas que, com diferentes experiências, cultivam uma ligação muito importante à nossa língua e à nossa cultura, apostou-se em 2021 no aumento dos horários da rede de ensino português no estrangeiro, particularmente na Europa, no reforço da rede de cátedras e no reforço dos centros de língua portuguesa, que passaram a cifrar-se em 85. No sentido inverso, tendo o Governo responsabilidade também no apoio, na facilitação da vida daqueles que querem regressar a Portugal, seja para construir uma nova vida em Portugal, seja para completar um ciclo de vida. Quero assinalar o trabalho da rede dos gabinetes de apoio ao imigrante, que tiveram um acréscimo, ou que têm tido um acréscimo de movimentos de ano para ano. Esta área constitui uma das mais importantes missões do Ministério de Negócios Estrangeiros, o apoio e a valorização das comunidades portuguesas. Nós trabalhamos para as nossas comunidades, temos um secretário de Estado dedicado à temática das comunidades portuguesas, temos todo um trabalho em curso permanente, mas com alguma acuidade particular neste momento, de melhoria, de otimização dos serviços prestados através das missões diplomáticas, dos postos consulares, serviços de apoio à documentação, proteção consular, etc. E para que isso seja uma realidade, esse processo de melhoria, nós precisamos de continuar a trabalhar, o trabalho de valorização dos trabalhadores do Ministério em todas as frentes, e estamos a trabalhar exatamente para isso, tal como detalhei ontem na Assembleia da República. Precisamos de aumentar o número de funcionários de serviços, chamados serviços periféricos externos. Precisamos, e vamos fazê-lo, este ano temos já a autorização para um aumento de 133 face aos 1.245 no final do ano passado, e portanto, um aumento na ordem dos 10%, que é um aumento evidentemente significativo. Temos também em curso todo um conjunto de melhorias tecnológicas destinadas a simplificar os atos consulares e a agilizar o atendimento presencial e o atendimento digital. Para finalizar, naturalmente, uma palavra de grande e elevado apreço e de agradecimento por aqueles que desenvolveram este trabalho, o professor Rui Pena Pires, naturalmente, e todos aqueles que com ele trabalharam. O relatório é muito importante porque nos dá as ferramentas indispensáveis para podermos ir ajustando as políticas públicas às necessidades dos nossos compatriotas espalhados por todo o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Prosseguimos então os nossos trabalhos e para tal convido o Sr. Professor Rui Pena Pires para apresentar o relatório da Imigração 2021. Então, bom dia. Eu queria fazer uma apresentação mesmo muito sumária do relatório. Nós vamos ter depois um debate sobre as principais ideias que nele estão contidas. Hoje queria-me centrar apenas naquilo que mudou, desculpem, no último ano. Nós todos os anos fazemos esta apresentação e todos os anos há mudanças, mas também há permanências na imigração. É evidente que tudo aquilo que tem a ver com o estoque de imigrantes portugueses no estrangeiro, com o número de imigrantes portugueses a viver no estrangeiro, não muda de um ano para o outro. Estamos a falar de uma população de mais de 2 milhões de pessoas, de portugueses imigrados, e por maiores sejam os movimentos num determinado ano, a inércia desse número dos 2 milhões significa que aí não há grandes alterações. E de facto não há,
nós continuamos a ter, basicamente, hoje, uma imigração composta por 3 grandes conjuntos de países. Um primeiro conjunto formado pelos países do continente americano, constituído por destinos de imigração que têm muitos imigrantes, mas em que o número de imigrantes todos os anos diminui, porque o número de chegadas de novos imigrantes é inferior ao da mortalidade da população imigrante nesses países, e onde o envelhecimento é o traço mais característico de evolução dessa população. Portanto, digamos que é a migração do passado que está presente em todo o continente americano. Não quer dizer que para o continente americano não haja novas imigrações. E, por exemplo, se nós olharmos para os números em termos agregados, temos uma visão de uma imigração, por exemplo, nos Estados Unidos como muito velha e em diminuição, mas se olharmos exclusivamente para a imigração de doutorados, os Estados Unidos aparecem-nos como o principal destino ainda da imigração portuguesa de doutorados. Portanto, os grandes números depois escondem alguns movimentos mais específicos, muito minoritários, mas que não podem ser ignorados. Temos depois um segundo conjunto de países de imigração que é constituído por países já de imigração antiga, dos anos 60, na Europa, que, no entanto, voltaram a ter imigração neste século. É o caso da Alemanha, é o caso da França, é o caso do Luxemburgo. São países em que a população portuguesa continua a crescer, isto é, o número de novos migrantes supera a mortalidade nestes destinos, mas são países em que as novas chegadas ainda não compensam o envelhecimento. Isto é, são em muito menor número, apesar de tudo, o que foram nos anos 60, e por isso nós temos um problema de envelhecimento claro, não é só em Portugal, da população portuguesa, é dos imigrantes portugueses, não só no continente americano, mas também nos principais países de destino europeus de imigração. E, finalmente, temos um conjunto de países da nova imigração portuguesa, onde a imigração é jovem, está a crescer. O principal era, até há pouco tempo, o Reino Unido. Outros 2 países importantes pela dimensão seriam a Espanha e a Suíça. Mas, nos últimos tempos, tem havido algumas mudanças neste último grupo de novos países de imigração. E era sobre isso que eu iria hoje falar um pouco. Olhando primeiro para o que é que aconteceu nos últimos anos, para percebermos como é que esta imagem pode ter sido perturbada por movimentos dos últimos tempos. Nós tivemos um pico da imigração em 2013, muito associada à chamada crise das dívidas soberanas. Entre 2010 e 2013 a imigração cresceu muito, e cresceu porque a crise era assimétrica, não tinha crescido na crise anterior, 2008-2010, na crise financeira, porque a crise era global e, portanto, não havia propriamente para onde emigrar, tudo estava em crise, origem e destino potenciais. Depois tivemos um grande pico em 2013, depois tivemos uma tendência de descida, com ligeiras oscilações, num patamar próximo das 75 mil pessoas. A melhoria da economia portuguesa não se traduziu numa redução da imigração tão ampla como a subida que tinha acontecido antes. As razões são conhecidas, não são misteriosas. Com o grande crescimento da imigração entre 2010 e 2013, cresceram as redes de suporte à imigração e, portanto, continuando Portugal a não ser propriamente o país mais desenvolvido da Europa, em termos económicos, é normal que a imigração continuasse, mesmo depois de passada a crise, e era normal que continuasse a níveis ligeiramente superiores àqueles que tinha antes da crise, porque agora era mais fácil emigrar com as novas redes construídas no período áureo da imigração. Bom, portanto, nós aqui há 2 anos que discutíamos era, será que esta estabilização vai ser uma estabilização perfeita, vai descer lentamente? Havia várias dúvidas sobre o que ia acontecer a seguir. A seguir veio aquilo que ninguém previu, que foi a pandemia, e com a pandemia, como é evidente, a imigração baixou muito, não baixou em Portugal, baixou em todo o mundo, baixou a imigração e globalmente baixaram, por exemplo, também as remessas, embora menos do que parecia numa primeira fase. Porque uma vez mais a crise foi global e, portanto, nós tivemos uma migração em 2020 da ordem das 45 mil pessoas,
o que nos aproxima de números do princípio do século XXI. Cerca de 40 mil pessoas que saíam nessa altura. Também nessa altura, quando foi da pandemia, se discutiu muita coisa. Uma das coisas que eu me lembro de ter ouvido discutir à exaustão, a propósito de tudo e mais alguma coisa, a propósito da imigração, mas também a propósito do ambiente, a propósito dos estilos de vida, foi, bom, depois da pandemia tudo seria diferente. Depois da pandemia não está a ser tudo diferente, pelo contrário, o que parece estar a acontecer é um regresso muito rápido àquilo que era a vida antes da pandemia, seja no turismo, seja nas viagens, seja na nossa vida do dia-a-dia. Houve algumas alterações que ficaram. Hoje trabalha-se em teletrabalho com uma intensidade que era impensável antes da pandemia, mas apesar de tudo foi mais a retoma do que havia do que uma mudança muito grande que marcou a recuperação no pós-pandemia. E com a imigração aconteceu o mesmo. A imigração teve uma grande descida, para números da ordem das 45 mil pessoas, como eu disse, e o que nós notamos em 21 é que, como era expectável, houve uma recuperação da imigração, porque é preciso não nos esquecermos o que é que fez diminuir a imigração em 20. Não foi simplesmente um problema de crise económica associado à pandemia. Foi o facto de, durante a pandemia, por exemplo, não ter havido voos. Durante a pandemia houve obstáculos físicos à deslocação internacional, que se prolongaram em alguns casos para além de 20, ainda durante 21, e nós vamos encontrar isso com dois exemplos das imigrações muito pequenas, hoje em Portugal, que são para a Austrália e para Macau, mas que se mantêm durante o ano de 21 em níveis muito baixos. Porquê? Porque foram dois países em que as limitações à mobilidade se prolongaram para além de 2020. Mas para ter 2021 iniciou-se um regresso à normalidade da imigração. Será que neste regresso à normalidade da imigração desculpem, decididamente eu não me entendo muito com o apontador. Bom, o que é que será que vamos ter neste regresso à imigração? Apesar de tudo, estão a acontecer algumas coisas novas, e o que parece estar a acontecer, resumindo, é que, por um lado, alguma tendência para a estagnação da imigração nos destinos de maior porte, como a Suíça, como a França, como a Alemanha, parece confirmar-se. Isto é, são destinos para os quais, com os dados que nós temos, a recuperação ainda não foi perfeita, ainda estamos longe dos níveis de 2019. Temos um caso completamente atípico, que é o caso do Reino Unido. O Reino Unido foi afetado em 2020 duplamente quanto destino da imigração. Foi afetado pela pandemia, mas foi afetado também pela consumação do Brexit. E o Reino Unido tem ainda mais uma particularidade, é que resolveu rever toda a série de dados sobre a imigração neste ano e, portanto, não disponibilizou dados novos para 21, exceto para o primeiro semestre, o que torna difícil perceber o que é que está a passar com o Reino Unido. Daquilo que nós conseguimos perceber, a imigração para o Reino Unido já retomou, mas retomou sobretudo nos setores mais qualificados, sendo provavelmente muito aquém daquilo que tinha atingido nos setores de imigração menos qualificada. O que é que, apesar de tudo, se nota de novo? Nota-se algo que já se começava a ter indícios antes da pandemia, que é a emergência de um novo grupo de países, ou dois novos grupos de países, que estão a crescer muito e que, neste momento, já estão com a imigração em 21 para além da imigração de 2019. Portanto, não se limitaram a recuperar a imigração de 2019, são países para os quais a imigração em 2021 foi superior à imigração em 2019. E esses dois grupos de países são simples. Um são os nórdicos, com a Suécia, Dinamarca e Noruega, e o outro é o Benelux, com aqui com algumas diferenças, por um lado a Bélgica e a Holanda, por outro lado o Luxemburgo, que, no entanto, curiosamente, tem tido um comportamento mais próximo da Bélgica e da Holanda do que da França, ao contrário daquilo que eu esperava, tendo em conta a gênese histórica da imigração para o Luxemburgo. Mas estes dois blocos de países são blocos em que a imigração está a crescer muito
e em que a pandemia parece ter passado de uma forma relativamente indiferente. Há mesmo um país para o qual a imigração nunca deixou de crescer, mesmo durante a pandemia, foi a Dinamarca. Portanto, estes números ainda não são suficientemente grandes para terem tradução na constituição das populações portuguesas imigradas nesses países, mas indiciam, de facto, a emergência e a consolidação de novos destinos da imigração mais dinâmicos e, provavelmente, tanto quanto sabemos com dados que já estão um pouco desatualizados, com um peso maior da imigração qualificada nos nórdicos e no Benelux, com particular incidência na Holanda, nos Países Baixos. Os Países Baixos são, neste momento, os países em que mais cresce a imigração e nos Países Baixos já crescem em números absolutos significativos. Não é como nos países nórdicos, os números absolutos ainda são relativamente pequenos. Na Holanda não, já são números significativos de imigração. E pronto, é isso que há de novo neste momento na imigração portuguesa. Não tanto uma grande alteração das tendências de fundo, mas a emergência de 2 novos destinos de imigração que parecem estar a crescer bastante mais do que os outros e terem características ligeiramente diferentes dos outros, o Benelux e os nórdicos. Obrigado. Prosseguimos os nossos trabalhos com um painel que vai discutir este relatório da imigração 2021. Convido o Sr. Professor Rui Pena Pires a ocupar o seu lugar. Chamo o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, também para participar neste painel. O Sr. Professor João Peixoto, do Instituto Superior de Economia e Gestão, também, por favor. E o Sr. Professor José Carlos Marques, do Instituto Politécnico de Leiria. Seja um bom trabalho. Bom, vamos continuar então esta nossa digressão pelos dados da informação do relatório. Contamos nesta pequena mesa com a presença do Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o professor João Peixoto e o professor José Carlos Marques, e eu ia pedir desde já ao professor João Peixoto que fizesse um comentário ao relatório que agora apresentamos. Muito bom dia a todos e a todas. Julgo que se ouve bem na sala e espero que o microfone cabe também bem. Quero agradecer o convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também do Observatório de Imigração por estar aqui presente. Queria apenas focar 3 pontos breves. O primeiro ponto, embora me fique um bocadinho mal dizer isto, é fazer aqui um elogio do Observatório de Imigração. Fica-me mal porque eu pertenço à estrutura do Observatório de Imigração, mas acho que podemos viver com isto. Não pertenço à estrutura principal, pertenço ao Conselho Científico do Observatório. A estrutura principal é o Sr. Rui Pena Pires, que está aqui à minha frente bem representado. Eu trabalho num grupo um bocadinho mais periférico, mas não quero deixar de fazer o elogio ao trabalho que o Observatório tem feito, sobretudo esta parte executiva, mas sobretudo à existência do Observatório em si própria e o facto do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter feito esta boa aliança com a Universidade para fazer isto. Eu acho que estes observatórios são essenciais para fazer boas políticas públicas, sobretudo quando é difícil observar e medir aquilo que queremos conhecer. Há observatórios, sobretudo, e mais alguma coisa em Portugal, estou um bocadinho na ideia dos observatórios. Agora, quando as realidades são de difícil medida, demasiado voláteis, difíceis de conhecer, difíceis de conceptualizar, difíceis de apreender, os observatórios são indispensáveis. Uma das coisas mais difíceis nas ciências sociais onde nós nos movemos é medir os movimentos migratórios. A medição dos movimentos migratórios é feita mal por toda a gente. Não há nenhum país do mundo que meça bem as migrações. E não vou apenas a falar dos migrantes irregulares. Falo também da questão de definir, conceptualizar, captar como fontes, como conceitos, os migrantes, até os próprios regulares. Apenas um exemplo que eu dou muito frequentemente. Quando nós olhamos para os fluxos na Noruega e a Dinamarca, do ponto de vista da Noruega, os números são uns. Quando olhamos para os fluxos do ponto de vista da Dinamarca, os números são outros. Isto é, todas as migrações implicam 2 pares de países, migrações internacionais. O que nos diz um país é sempre diferente do que diz outro país, mesmo quando estão a falar do mesmo fluxo. As migrações há muito tempo são uma realidade de difícil medição. E nos tempos atuais, em que as migrações temporárias, circulatórias, são cada vez mais, é muito complicado de fazer. Isto é, eu acho que
Estado, o Governo, tem a obrigação de conhecer para fazer boas políticas públicas. Teria que criar sempre uma estrutura de observação. É bom que estas estruturas de observação estejam ligadas à universidade. Na universidade temos a vantagem de não termos compromissos políticos, não temos um programa para defender, somos livres nesse sentido, do ponto de vista da observação técnica. Estas ligações entre Estado, Governo e universidades, para problemas complexos, do ponto de vista, são essenciais. Eu faço este elogio aqui, como fiz este elogio há poucas semanas atrás, quando comemorámos os 20 anos do Observatório das Migrações, um outro observatório que existe, ligado ao Alto Comissariado das Migrações, antigamente Observatório da Imigração e agora Observatório das Migrações. É um observatório que na altura foi muito pujante, fez um trabalho extraordinário no início sob a liderança do engenheiro Roberto Carneiro. Hoje o Observatório não tem tanta força. Curiosamente, hoje este nosso Observatório da Imigração faz um trabalho mais vigoroso. Em síntese, acho que devemos elogiar, neste caso o Ministério, mas também a estrutura, pelo trabalho conjunto que têm feito, do ponto de vista essencial para conhecer este fenómeno. O segundo ponto que eu quero salientar tem a ver com a manutenção da imigração enquanto constante estrutural da sociedade portuguesa. E estou a citar uma famosa frase do professor Vitorino Magalhães Godinho, que nos anos 70 dizia que a imigração era uma realidade estrutural da imigração portuguesa. Nos anos 80 muita gente acreditou que esta ideia ia desaparecer, ia acabar a realidade estrutural da imigração portuguesa. Nos anos 80 muitos decretámos o fim da imigração e acreditámos, com a nossa imaginação de país desenvolvido, que iríamos ser um país que apenas deveria preocupar com as entradas de estrangeiros. Passamos a tornar-nos um país de entradas, um país de imigração. Bom, a verdade é que, ao fim destes anos todos, e este relatório mais uma vez confirma-nos, a imigração é uma constante estrutural da sociedade portuguesa. Nada indica que ela vá terminar. Tem continuado, mais crise, menos crise, mais ciclo, menos ciclo. Neste gráficozinho que estava aqui só se captava a partir de 2001, mas se puséssemos os valores para trás, mais umas décadas para trás, perceberíamos que hoje temos valores próximos dos anos 60 e 70, o que é gravíssimo. Nos anos 70 e 70 pensámos que foram os anos do escasso desenvolvimento português e por isso é que nós saíamos, mas os valores que temos hoje são semelhantes aos dos anos 60. Portanto, há qualquer coisa que não bate certo na nossa imaginação do país em que vivemos. Isto é, a imigração enquanto constante estrutural obriga-nos a um esforço atento de monitorização e um esforço atento também de análise das novas dinâmicas. O professor Rui Pena Pires fez ainda agora um bom exercício de análise de o que é que muda, do que é que se mantém e do que é que muda. Os números mantêm-se, apesar dos ciclos, mas vão mudando algumas realidades lá dentro. Algumas comunidades vão envelhecendo, outras comunidades vão rejuvenescendo. Algumas comunidades permanecem pouco qualificadas, outras comunidades são qualificadíssimas. Há algumas comunidades que têm movimentos associativos mais consolidados, outras comunidades têm movimentos associativos menos consolidados. Há algumas que procurarão mais os nossos serviços públicos do nosso país, outras procurarão menos. É importante manter esta observação. A imigração permanece, porém muda. E é bom que mantenhamos estas duas coisas sob observação. A minha terceira e último comentário tem a ver com aquilo que podemos designar como as mudanças qualitativas da imigração portuguesa. Do ponto de vista quantitativo, já se percebeu que o fenómeno existe, mantém-se e é fortíssimo, demasiado forte para aquilo que nós talvez gostássemos. Agora é bom que também estejamos atentos às mudanças qualitativas que estão atrás destes números. Não falo agora apenas da mudança dos destinos principais. Uma já é nossa conhecida desde os anos 70 e 80, que é a mudança dos fluxos permanentes para fluxos temporários. Enfim, desde os anos 70 e 80, sobretudo, que se fala disto, da ideia de que a migração passou a ser sobretudo temporário. É verdade que a saudosa professora Maria Eugênia Esbaganha dizia que não há nada mais permanente do que uma migração temporária, porque muitos dos temporários acabam por qualificar, porém, a verdade é que há de facto muita gente temporária, porque hoje
os postos de trabalho, as trajetórias profissionais são muito menos consolidadas e estáveis do que eram antes. Portanto, é normal que haja também muito mais precariedade e flexibilidade nos fluxos migratórios, o que nos obriga também a tentar criar-nos muito mais dificuldades para medir estes fenómenos. Portanto, essa mudança já era conhecida. Agora, há outra mudança que eu gostaria de sublinhar, e vai ser o último assunto que eu quero tratar, portanto, são os meus últimos minutos, que tem a ver com o facto de, pela primeira vez, Portugal não estar, e agora vou facilitar a minha linguagem, pela primeira vez Portugal não está a libertar de excedentes de mão de obra. Digamos que, pela primeira vez, Portugal está a perder pessoas que lhe fazem falta. E pessoas que lhe vão fazer muita falta no futuro. Nós, nos anos 70, quando olhávamos para a imigração, com certeza que era uma coisa preocupante, não era simpático para o governo da altura ver que tanta gente fugia e dava ao salto, no fundo, votávamos com os pés, mas apesar de tudo, muitas das pessoas que saíam eram pessoas dos campos, com pouca qualificação, muitos iletrados, se viessem para Lisboa ou para o Porto também não tinham assim muito grande emprego. Digamos que os excedentes daquelas pessoas que, fruto também de uma demografia pujante no passado, não fazia muita falta no país. Portanto, digamos que a modernidade portuguesa poderia sobreviver sem essas pessoas, de facto, aparentemente sobreviver. Agora, as pessoas que estão a sair hoje não são essas. As pessoas que estão a sair hoje não são as pessoas pouco qualificadas, não são as pessoas dos campos, não são as pessoas que já não têm emprego. Não, quem sai hoje são pessoas que têm emprego. Quem sai hoje são pessoas que são qualificadas. Quem sai hoje são pessoas que nos fazem falta. Quem sai hoje não são apenas pessoas de classes baixas, são também pessoas de classes médias e pessoas de classes altas. Isto é, estamos aqui com uma mudança qualitativa que, do meu ponto de vista, é preocupante, obriga-nos a uma atenção e monitorização mais atenta destes fluxos, porque eu diria que o risco de periferização de Portugal no continente europeu começam a ser cada vez mais evidentes. Isto é, até agora Portugal é uma cidade periférica, tal como a Noruega é, tal como a Finlândia é, todos nós somos periféricos, mas mantínhamos algum dinamismo, criávamos pessoas qualificadas, educávamos os nossos jovens e retínhamos os nossos jovens. Mesmo os nossos cérebros, os nossos doutorados que foram para os Estados Unidos nos anos 60 e 70, voltaram. Muitos deles são catedráticos, eles já se reformaram, muitos já se reformaram. Mas na altura os nossos doutorados voltaram todos para trás e vieram ajudar à grande expansão da Universidade Portuguesa a partir dos anos 70. Os doutorados portugueses que saem hoje, eu não sei se voltam. Nós vamos daqui a bocadinho falar sobre regressos. Temos muita necessidade também de perceber este volume de regressos, mas é importante nós percebermos, de facto, estas pessoas que estão a sair, que são pessoas mais qualificadas do que antes. Pessoas que fazem falta. Nós precisamos destas pessoas, não apenas virtualmente, precisamos hoje. As saídas de médicos e enfermeiros são as mais conhecidas, mas também já saem engenheiros, já saem pessoas de outras formações e pessoas que tinham emprego aqui, mas como nós sabemos, o emprego qualificado em Portugal normalmente não é bem pago, as dificuldades dos jovens qualificados a aceder à habitação são muito complicadas, então muita gente vai fazer vidas profissionais e vidas adultas lá fora. Isto é uma mudança qualitativa grave porque nós começamos a perder as nossas elites, começamos a perder as pessoas que são mais qualificadas e começamos a perder a capacidade de nos desenvolver enquanto país. Ora, à escala portuguesa, nós já conhecíamos este problema no interior de Portugal e nas regiões autónomas, que há muito tempo que perdem as suas elites para as cidades desenvolvidas. O que se passa hoje é que também as nossas cidades mais desenvolvidas estão a perder as suas elites para Amsterdão, para a Haia, para Londres. Isto é, a Europa hoje é um continente mais amplo, é um país muito grande e algumas periferias regionais vão perdendo substância. E o risco que Portugal corre, desse ponto de vista, é tornar-se uma periferia regional da União Europeia, atrativa certamente para turistas e reformados, mas menos interessante para os jovens qualificados, para os nossos filhos, para os nossos netos, que gostaríamos que tivessem futuro neste país. São estes os meus pontos. Muito obrigado. 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 Como foi dito, a imigração nem sempre é permanente. Isto é, mesmo quando se prolonga por mais algum tempo, é frequente estar associado a processos de retorno.
retorno é também uma imigração, e para tentar perceber como é que esta nova imigração se relaciona com fenómenos do retorno, eu pedi ao professor José Carlos Marques que dissesse qualquer coisa. Muito obrigado. Bom dia. Porquê? Porque ele tem estado a estudar o assunto e eu prefiro não falar sobre assuntos que eu não estudo e que sejam pessoas que os estudam para falar sobre eles. É um vício. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero também começar por agradecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Observatório da Imigração o convite que me foi dirigido para participar nesta apresentação do relatório da imigração de 2021. É uma satisfação poder estar aqui a discutir temáticas que nos têm ocupado, pelo menos a nível académico, nos últimos 10 ou 20 anos. Há aqueles que já estão há algum tempo nestas lides. E talvez, antes de falar do regresso, só uma breve nota sobre a imigração. E é evidente, pela consulta dos vários relatórios da imigração, que a imigração se mantém uma constante da vida nacional. E, da minha perspectiva, ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é, da perspectiva dos indivíduos, que significa que têm outras oportunidades de inserção no mercado laboral que, no passado, não muito distante, não conseguiriam concretizar. Por isso, a nível individual, é uma mais-valia poder se movimentar no espaço da União Europeia ou no espaço mundial em que todos nós vivemos. Naturalmente, causa constrangimentos a nível nacional, que são conhecidos de todos nós. É preocupante, por exemplo, sabermos que anualmente, segundo os últimos dados, emigraram ou pediram a credencial específica para esses efeitos cerca de 1.200 enfermeiros, quando nós sabemos que temos algumas carências a esse nível. Por isso, talvez nos obrigue a pensar em criar condições para que eles não saiam. Mas, feita esta nota inicial, ainda agradecer ao Observatório o facto, um elemento muito importante, que durante muito tempo a imigração era vista como um desvio. Aqueles que emigravam eram, entre aspas, numa linguagem sociológica, considerados desviados, porque não se inseriam na sociedade normal. Ora, uma das vantagens do Observatório, um dos grandes contributos do Observatório da Imigração foi normalizar a discussão em torno da imigração. É hoje comum nós falarmos da imigração e isso ser naturalmente assumido por todos, havendo períodos de maior imigração, períodos de menor imigração, mas é, no fundo, nós conciliarmos com a nossa história, conciliarmos com um movimento essencial da imigração. Mas não foi sobre a imigração, para falar sobre a imigração que o professor Rui Pena Pires me pediu para vir aqui falar. Pediu-me para vir falar de um movimento que geralmente é entendido como o final das biografias migratórias dos indivíduos. Ou seja, o movimento do regresso ao país de origem. Digo normalmente porque hoje em dia já não é assim. Há vários estudos que demonstram vários movimentos de regresso. Isto é, há movimentos de regresso que depois se voltam a dar origem a novas imigrações e depois a novos movimentos de regresso, numa perspectiva de uma migração mais circular, se assim lhe queremos chamar. Por isso, estes relatórios da imigração, talvez numa edição futura, pudessem integrar, para além de informação sobre as saídas, também informação sobre aqueles que regressam. É evidente que se trata de uma informação que provavelmente ainda será mais difícil de colidir. Primeiro porque não há registros daqueles que entram no país, sobretudo após o movimento imigratório, mas há algumas fontes que podem ser utilizadas para esse efeito, como alguns países têm estatísticas de saídas por nacionalidades. Temos alguma informação, ainda que parcelar e não cubra toda a realidade, que pode ser
obtida junto dos gabinetes de apoio à imigração, ou os gabinetes de apoio ao investimento da diáspora. Poderão ter alguma informação sobre aqueles que regressam. Temos, naturalmente, a informação dos programas de regresso, de apoio ao regresso. E esta informação é importante para nós termos a noção de quem é que regressa, com que qualificações, com que projetos de vida, em que idades é que regressa. Tudo isso são variáveis importantes para aferirmos o efeito económico e social do regresso na sociedade portuguesa. Porque os regressos não são uma realidade homogénea. Há diversas pessoas, diversos grupos de pessoas que regressam. Uns que regressam porque se encontram no final da sua vida ativa, por isso regressam para se reformar em Portugal, no seu país de origem. Outros regressam para aquilo que alguns autores designam por um projeto de conservadorismo, no fundo, para manterem a vida que tinham antes da imigração, com maior nível de qualidade. E há outros que regressam com um espírito inovador, empreendedor, e que contribuem em muito para desenvolver as regiões de origem, sobretudo as regiões que são mais impactadas pela saída de imigrantes. Existe informação sobre os regressos no recenseamento, desde 1960 que há as duas questões retrospectivas sobre a residência 1 ano antes e 5 anos antes, que dá uma imagem muito rudimentar de alguns regressos. Existe, depois, em 2011, uma questão especificamente dirigida àqueles que regressaram. Isto perguntava se tinha residido durante um período de 1 ano fora do país e, caso assim tenha sido, quando é que regressaram ao país e de onde é que regressaram. E, segundo esses dados, regressaram na primeira década do ano 2000 cerca de 200 mil portugueses que tinham tido uma experiência no exterior. O recenseamento de 2021, cujos dados foram apresentados recentemente, também tem uma pergunta sobre o regresso, isto é, se a pessoa residiu fora do país e quando é que regressou ao país. Uma questão específica para aqueles que regressaram, que emigraram a partir do ano 2010. Infelizmente, os dados ainda só estão disponíveis por nacionalidade. Ora, a nacionalidade não é o indicador mais adequado para medir os movimentos emigratórios dos portugueses, porque inclui quer portugueses nascidos em Portugal, quer portugueses que o são porque adquiriram a nacionalidade portuguesa e podem não ter nascido em Portugal. Esperamos que no futuro tenhamos alguns dados sobre naturalidade e daqueles que regressam, e isso permite-nos depois fazer outras análises. Dos dados que conhecemos, verifica-se que nos últimos 10 anos regressaram cerca de 430 mil portugueses nacionais portugueses. Alguns destes serão imigrantes que, entretanto, se naturalizaram. O período de entrada mais intenso foi a partir do ano 2016, enquanto no quinquênio anterior entraram cerca de 150 mil, no último quinquênio entraram à volta de 300 mil portugueses. Os países são aqueles que têm, os países de origem são aqueles que têm também uma maior população portuguesa na Europa, a França, o Reino Unido, a Suíça, por isso é de admitir que muitos destes números, muitos destes regressos digam efetivamente respeito a emigrantes portugueses. Curiosamente, no recenseamento de 2021 tem uma questão específica que é o motivo do regresso. E para aqueles que regressaram a partir do ano 2010. E um dos motivos de regresso é o regresso após uma experiência emigratória. E uma grande parte deles serão emigrantes portugueses, isto é,
portugueses nascidos em Portugal que, entretanto, tiveram uma experiência migratória, e os dados apontam que serão à volta de 200 mil. Também aqui, novamente, os dados são disponíveis por nacionalidade, mas, como eu disse, é de admitir que esta experiência migratória tenha sido realizada por naturais portugueses, mas só os dados da naturalidade é que nos permitirão conferir se esta interpretação é verdadeira. Os dados do regresso são relevantes porque eles permitem, de alguma forma, pensarmos na alguma forma de reequilibrar a coesão populacional nos territórios de saída. Os inquéritos que realizamos em vários projetos em que temos estado envolvidos mostram que aqueles que pretendem regressar e aqueles que regressam, maioritariamente regressam para as suas regiões de origem. Há, naturalmente, uma parte que regressa que vai para outras regiões, que não as de origem, mas, maioritariamente, o regresso faz-se para as regiões de origem. Não significa que seja para a aldeia, para a vila, para onde sair, mas pode ser para a cidade mais próxima, mas dentro do mesmo espaço regional. Isso permite, de alguma forma, pensar que as regiões poderão recuperar alguma população se os regressos atingirem valores significativos, que não tem sido o caso. A experiência mostra que à volta de 40%, 35%, 40% daqueles que saem regressam ao país. Isso é uma grande parte que acaba por ficar no estrangeiro, por isso serão perdas definitivas de população, não de recursos, de população para o país. Retomando a necessidade de termos alguma informação, eu penso que o Observatório e todos nós estamos ansiosos pela publicação dos censos nos vários países que realizaram censos em 2021. Porque essa publicação desses resultados vai nos dar respostas a muitas das questões que nós temos, nomeadamente sobre quem é o perfil do imigrante português recente, quais são aqueles que saíram recentemente e, em Portugal, os dados sobre a naturalidade permitem-nos ver que regiões é que conseguiram efetivamente atrair imigrantes regressados. A informação sobre os regressos é fundamental, porque juntamente com aqueles que retomam e aqueles que entram novamente, isto é, os imigrantes, todos eles contribuem para, de alguma forma, estancar, pelo menos diminuir a velocidade da redução populacional que nós verificamos no país. A entrada de população é necessária, quer seja através de regressos, quer seja através de imigrantes de outras nacionalidades e de outras naturalidades, uma vez que é reconhecido por vários que o país está numa curva descendente em termos demográficos. Só outra nota muito breve, novamente sobre a imigração e talvez uma sugestão para relatórios futuros, que é completar este relatório, que no fundo se refere a fluxos imigratórios, muitas vezes poderíamos chamar, entre aspas, clássicos, isto é, pessoas que saem durante um período determinado, com informação sobre fluxos migratórios mais temporários, que, como o professor João Peixoto disse, temporários são os fluxos no início, no final acabam por ser definitivos. E essa informação existe, por exemplo, na informação sobre os números dos destacamentos, isto é, de trabalhadores portugueses que vão trabalhar, sobretudo para a Europa, durante um período de tempo, muitas vezes de forma circular, trabalham 3 ou 4 meses, regressam a Portugal 1 ou 2 e voltam a sair para outro destino. Os números passados situavam estes fluxos na ordem dos 50 mil pedidos,
que é um número interessante. E são profissões, muitas vezes, não das profissões academicamente qualificadas, mas profissões qualificadas a nível técnico, que também começam a escassear em Portugal. Outra informação que talvez pudesse ser incluída, que nos permite pelo menos ver algumas características da emigração, que é relativa àqueles que pedem equivalência das suas qualificações. Sobretudo das profissões reguladas, existem alguns números que nos indicam quais são as profissões que nos diferentes países de destino pedem o reconhecimento da sua qualificação, que é quase automático, porque há regulamentos comunitários nesse sentido, mas que é necessário solicitar. E aí já nos permite, pelo menos, ver que tipo de profissão qualificada é que está a sair do país e penso que alguns desses dados nos levariam a outras reflexões e a pensar como é que nós país, devemos agir para evitar que as pessoas não tenham que optar pela saída, podendo fazer, se assim o quiser. É uma liberdade que, infelizmente, todos nós temos de poder sair. É prejudicial se essa liberdade tiver que ser condicionada, porque não existem condições em Portugal para os imigrantes cá permanecerem. Obrigado, Zé Carlos. Eu ia agora passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para intervir também ainda neste debate. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradeço muito a sua intervenção, mas também o trabalho, bem como os respectivos professores, o facto de terem se disponibilizado para vir aqui, para, neste diálogo quase em jeito de tertúlia, podermos trocar as perspectivas e visões daquilo que é a migração nos diversos domínios, porque, como disse o Sr. Professor, nós consideramos, e eu considero pessoalmente, que é fundamental que o poder político tenha informação e conhecimento. A informação e conhecimento não sendo a mesma coisa, e informação, se for transformada em conhecimento, e esta associação entre o poder político e a academia é essencial, porque o conhecimento é a base para podermos, com menor risco de erro, nas políticas públicas que são definidas, poderem ser acertadas e poder, com essas políticas, melhor servirmos os cidadãos, que é para isso que serve a política, que é para servir a nossa população. E esta parceria que eu aqui queria registar, particularmente na pessoa do Sr. Professor Rui, que não se cinge a esta questão do relatório. Estamos aqui com outros dois trabalhos entre mãos, o estudo comparado das políticas da diáspora, de outros países. É muito importante nos países que têm diáspora termos o conhecimento do que é feito, que políticas são implementadas, as realidades culturais, sociais, económicas, políticas dos países são diferentes, mas há exemplos e há matérias que serão úteis para nós até aproveitarmos e adaptarmos relativamente à realidade portuguesa. Outra questão é o plano estratégico da nossa diáspora, que nunca foi realizado, também aqui em articulação com o Observatório e com o ISCTE, porque é essencial que saibamos que rumo levar nestas flutuações, porque a realidade é dinâmica, e que medidas, em termos do ponto de vista estratégico, que medidas é que depois, em termos mais micro, se podem aplicar, mas havendo uma estratégia. Porque se não houver uma estratégia, nós vamos andar sem rumo ou a navegar à vista, o que nunca foi bom sinal, porque podemos afundar ou podemos encalhar em algum sítio, e por isso a questão do plano estratégico será, eu diria, um trabalho para o futuro, independentemente de quem esteja sentado nesta cadeira, independentemente da cor política do governo, é essencial para este acompanhamento e esta articulação das políticas que depois vão sendo definidas. E aqui sim, foram colocados algumas notas que eu gostaria de comentar ou de provocar também, porque também me senti provocado com aqui algumas afirmações, e isto é bom quando as coisas nos tocam
e quando nós somos desafiados a refletir, e este espaço, na verdade, aqui criado, foi não só apresentarmos, e podíamos tê-lo feito, apresentar só o relatório e, enfim, digamos, só numa perspectiva unívoca, em que era debitado o relatório e não havia aqui qualquer diálogo, e, portanto, este diálogo acho que é muito útil e frutuoso, e, portanto, agradeço também essa vossa disponibilidade em estar presentes, mas também em provocarem-nos com aquilo que aqui foi dito. E Portugal, eu acho que nós, portugueses, independentemente das questões sociais, políticas ou económicas do país, mas nós sempre fomos um povo que no nosso ADN tem uma grande vontade de sair. Não sei se é por estarmos enfim, com o mar, porque temos o mar à nossa frente, e esta a questão de vontade de sair, de vontade de ver o que é que está para lá do mar. Enfim, não é por acaso que nós, porventura, fomos o povo que iniciou a globalização quando iniciamos a expansão marítima. Portanto, esta vontade está em nós, o de querer sair, e, portanto, nos sentirmos um pouco encurralados no extremo ocidental da Europa, e, portanto, querermos libertar-nos dessa sensação da claustrofobia. Penso que isso é uma das razões, porque eu acho que isso vai estar sempre. Aqui foi dito que a imigração é uma constante, sempre foi e irá continuar a ser. Há razões que já aqui foram explicitadas, mas há também na nossa natureza cultural enquanto povo, que eu acho que também é um fator que leva e pode levar a isso. Mas nós temos que acompanhar estes fenómenos, porque a realidade sendo dinâmica, a verdade é que eu olho para a diáspora e nós não temos uma diáspora. Nós temos várias diásporas, ou melhor, dentro da diáspora nós temos diversas comunidades e diversos tipos de pessoas, e as motivações são diferentes, as qualificações também, mesmo o caldo cultural nem sempre é igual, e portanto, e isso torna complexo nós fazermos uma avaliação. Aliás, eu acho que esta questão da imigração é das mais difíceis, não só pela recolha das fontes, em termos de fontes e em recolha de informação, mas porque o próprio trabalho também não é um trabalho fácil de podermos, na multiplicidade e na diversidade, que gera complexidade, mas gera também riqueza. Também gera riqueza. E aquilo que se tem efetivamente notado é aqui uma mutação. E felizmente que essa mutação está a acontecer. Isto é, a nossa imigração, os portugueses e as portuguesas que saem do país não são os mesmos do que saíam. Nós, porventura, tivemos um fluxo, não foi só nos anos 60 e 70, não é? Com a questão do Estado Novo, toda a questão económica e política, a guerra do ultramar. Também a seguir à Segunda Guerra Mundial, tivemos também aqui alguns fluxos migratórios, e agora também, em 2013, portanto, 12, 13, com esse pico. Mas a verdade é que a migração, se nós lembrarmos, eu diria que todos os portugueses têm familiares imigrados, não há ninguém que não tenha um familiar que esteja fora. A verdade é que os nossos pais, avós, enfim, mais os nossos antepassados, são os que imigraram, os que imigram agora são diferentes. E isso também, e aqui falou-se no aspecto de estarem a sair os nossos talentos, mas a verdade é que há aqui um fator que eu gostaria de aqui frisar, é que o país mudou também. Infelizmente, mudou do ponto de vista demográfico. Estamos aqui a atravessar uma questão, enfim, a imigração causou, como sabemos, o despovoamento dos territórios mais de interior e territórios mais rurais, mas não foi só este despovoamento, há também aqui uma questão demográfica, de envelhecimento da população, de falta de população jovem ativa, e isso é um factor que também agora se nota. E a qualificação da população. A verdade é que a massificação da educação provocou uma revolução em que a qualificação das pessoas hoje em dia é outra. E se essa qualificação se juntar à globalização, aquilo que temos aqui, independentemente de crises, pois geram picos de saída,
A verdade é que neste mundo global temos que estar preparados para que os nossos saiam e porque outros aqui entrem. E esta mobilidade no espaço a nível do planeta, nesta globalização que existe, é uma realidade irreversível. Não só porque as acessibilidades são outras, quer dizer, eu lembro que eu tive tios que foram para a Venezuela, foram para o Brasil, e o barco parou e foram no barco basicamente sem saber para onde aqui iam, não é? Quer dizer, isto hoje em dia é impensável, e estamos a falar de crianças, não é? Isto hoje em dia é impensável. E, portanto, hoje em dia, para já, temos informação, temos outro tipo de acessibilidades, seja digital, seja mesmo em termos dos transportes, e, portanto, o mundo gira. E as pessoas vão em busca de oportunidade. Isso é igual. Muitas vezes não é tanto pela necessidade, porque, na verdade, vivemos aqui no país, digo necessidades extremas, e isso, felizmente, hoje em dia, embora hajam necessidades, não extremas que aconteceram provavelmente no século passado, mas as pessoas vão sempre em busca de algo melhor ou vão em busca, e aqui falou-se nos qualificados. Às vezes não é só a questão do dinheiro. Às vezes não é só a questão do dinheiro, é a questão do desafio que têm na sua vida pessoal e profissional. Os jovens, hoje em dia, têm muito pouco tempo num emprego. Os nossos pais, porventura, tiveram um emprego para a vida. Hoje em dia, a mobilidade em termos laborais e a flexibilidade é imensa. E, portanto, despedem-se com muita frequência, porque, mesmo aqui dentro do nosso país, não é preciso sair. Porque vão sempre à procura de algo melhor, em termos de remuneração, é verdade, isso é inquestionável, mas também em termos do desafio profissional e pessoal que isso possa pressionar. Porque hoje em dia as pessoas vivem muitas experiências, da experiência que podem efetivamente ter. Aquilo que temos de ter a capacidade é de tentar, com políticas certas, reter ao máximo estes talentos e ter a capacidade de atrair outros nesta miscelânea hoje que existe de diferentes culturas, porque o que se verifica hoje em dia é que temos uma população que a qualificação elevou-se, mas depois temos aqui outras necessidades que se verificam de pessoas menos qualificadas. Quer dizer, nós estamos a tornar aquilo que estamos a tornar-nos iguais àquilo que os países onde uma imigração mais antiga, o que acontecia, os portugueses imigravam para lá porque e eram portugueses quase todos sem qualificação, porque o nível de desenvolvimento desse país era maior. Hoje em dia, o que é que estamos a precisar? Aliás, nós temos aqui acordos laborais feitos de mobilidade, acordos de mobilidade feitos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, uns países da CPLP, por exemplo. Temos uma lei de estrangeiros que foi agora recentemente aprovada, porque temos sectores da economia, como a construção civil, a hotelaria, a restauração, a agricultura, cá está, onde não temos mão de obra nacional. E, portanto, nós temos de ter esta percepção que o mundo está a mudar, que os que saem acabam por ser os mais qualificados, mas nesta dinâmica global. Agora, isto traz-nos desafios, porque a comunidade também muda. Não só porque os mais antigos, enfim, por uma questão geracional, vão desaparecendo. Há aqui países, como aqui já se referiu, os países mais distantes não têm tido fluxos migratórios. Portanto, ou há, mas residual, basicamente, e quando existe são mais qualificados. Os casos dos Estados Unidos, os casos do Canadá, mas mesmo países como a África do Sul, como a Venezuela, não têm acontecido estes fluxos que antigamente aconteciam. E, portanto, aquilo que acontece é como manter estas comunidades em que temos já os nascidos, os lusodescendentes, e como é que nós temos as políticas certas para manter estas pessoas com o sentido de identidade portuguesa e com ligação e com raízes a Portugal. Portanto, porque senão perdem-se. Serão cidadãos da nacionalidade do país onde estão, vai-se perdendo na memória e como é que nós conseguimos manter esta ligação é uma questão e um desafio que aqui também
aqui colocava. Depois, temos novos países a emergir, que temos também habitualmente não canalizávamos políticas para esses países onde não tínhamos comunidade e agora temos de ter, mas também temos aqui outra questão, que é estes fluxos mais temporários. Eu não tenho a sua visão de que os qualificados vão e não voltam. Eu acho que vão, enfim, ou são académicos, investigadores, cientistas e têm bolsas, isso vai variando muito, ou são consultores de empresas, isso também mobilidade, em termos de multinacionais, há uma grande mobilidade. Eu acho que eles vão andar por aí, sinceramente, eu acho que eles vão andar por aí. Espero que o andar por aí signifique também andar aqui em Portugal. Mas como é que nós temos políticas para essas comunidades, para essas pessoas? Porque essas pessoas já não se associam ao movimento associativo, por exemplo. Quer dizer, antigamente o que acontecia eram as associações, e aqui outra questão que é, enfim, as pessoas tinham esse espírito de vizinhança, através da língua, através da origem, e agora isso vai-se perdendo porque temos a internet e porque as pessoas têm as suas vidas e já não têm necessidade de procurar informação na associação que lhe dá o apoio a isto, aquilo ou aquilo outro, ou que têm atividades que são demasiado tradicionais e onde estas novas gerações, obviamente, já não se revêem. E, portanto, como é que nós conseguimos, com esta nova geração de imigrantes, como é que nós conseguimos mantê-los como comunidade? No conceito de comunidade e não serem, porque a comunidade é um conjunto. E, portanto, que se identifica e que interage, não é? Como é que nós conseguimos mantê-los como comunidade? E depois, porque já estou a falar muito, a questão do regresso. O país tem políticas, e o governo tem políticas de regresso. Mas a verdadeira política de regresso é sentirem condições de emprego, condições de vida, de habitação, que possam, obviamente, enfim, isto é um benefício, mas o grande fator é aquilo que é políticas transversais e não específicas que possam possibilitar esse regresso. Sendo que, também nos qualificados, precisamos de aqui tomar algumas medidas. Eu tenho encontrado na nossa diáspora lusodescendentes qualificados em áreas que temos necessidade, mas depois há aqui entraves no seu regresso, seja nas equivalências, seja nas próprias ordens profissionais e naquilo que é uma integração na respectiva ordem. E, portanto, há aqui entraves e as pessoas querem vir e, no entanto, há aqui estas barreiras que impedem, e estamos a falar de pessoas qualificadas em locais e em áreas que Portugal tem necessidade. E, portanto, deixava aqui estes desafios, já que fui desafiado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Nós não temos muito mais tempo, só queria perguntar se há alguma coisa particularmente relevante que queiram ainda acrescentar. Não? Então, eu pedi agora ao Sr. Secretário de Estado para encerrar a sessão, se faz favor. Muito obrigado. Se me permitem, falarei daqui, porque eu, como professor, prefiro falar de pé. Gostaria de, mais uma vez, aqui agradecer a vossa presença, repeti-la, mas também aqui agradecer a presença de quem está aqui a assistir e permitam-me aqui que destaque o Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Consulares, Embaixador Luís Almeida Ferraz, mas também o nosso Presidente do Instituto Camões, Embaixador João Pedro Almeida, porque este relatório é feito, mas também é feito com o contributo dos nossos serviços, das nossas direções, do Instituto, que também acabam por iniciar informação na sua atividade, que é útil para que tenhamos aqui hoje este relatório e, portanto, agradecer também, não só o vosso trabalho, mas o contributo que dão para que possamos ter aqui elementos para estas análises e estes debates que aqui nós fizemos. Bom, para terminar e para não vos cansar muito mais, aquilo que neste relatório para mim é útil é podermos tirar uma radiografia e um raio-x daquilo que aconteceu no ano 2021 e compará-lo com os anos anteriores e perspectivar aquilo que será o futuro. Eu diria que é isso o ponto, para mim, essencial. Vimos já aqui algumas conclusões, os destinos de
geograficamente mais distantes começam a ter menor interesse. A grande parte da imigração centra-se na Europa, sendo que há uma estabilização nos países tradicionais europeus, mas há novos países que começam aqui a emergir e que nós estamos também aqui a retomar os valores de antes da pandemia, com uma quebra bruta que aconteceu, mas longe ainda dos números de 2013 e, portanto, eu diria que há aqui uma certa estabilização nessa matéria. Não há aquilo que aconteceu nos anos 60 e nos anos 70, digamos, aquilo que Portugal que nos deixou não é o mesmo Portugal que agora nos deixa, nem em números, em termos básicos, mas também nem em termos do perfil daqueles que nos deixam, sendo que temos que encarar que nós somos um povo de diáspora e, portanto, e como povo de diáspora, somos um país que, pelo seu caráter aventureiro, gosta de conhecer o mundo e o mundo é diferente, mas também Portugal é diferente. Portugal hoje, felizmente, e com todas as dificuldades, consegue, a verdade, criar oportunidades, consegue gerar interesse e fixar pessoas e também consegue fomentar o regresso. Se dissermos, bem, mas isto está tudo feito, não está. Nós temos aqui grandes exigências e grandes desafios. Isto é o caminho que nós queremos e é nesse caminho, obviamente, que um relatório como este nos ajuda. É claro que Portugal passa aqui por diversos desafios e o desafio é precisamente este de continuar a criar oportunidades para que aqueles que queiram realizar-se aqui pessoalmente e profissionalmente possam fazê-lo, mas também para aqueles que queiram regressar também o possam fazer. Para isso, temos de ter serviços do Estado que estejam adequados às necessidades desta nova imigração e destaco aqui as novas imigrações e as políticas que temos que ter. A questão do digital é fundamental para unir estas pessoas. Temos também manter um foco na imigração tradicional, nos países onde os fluxos migratórios primeiro existiam. Temos que reforçar as políticas para manter as futuras gerações. Não é por acaso que nós aqui temos tido a preocupação da língua portuguesa, que me parece que com a língua, a cultura portuguesa, muito importante nestas novas gerações. No entanto, eu não deixo aqui de referir que mesmo os que já nasceram lá e alguns que nunca vieram a Portugal, é incrível como mantêm um sentimento de ligação ao país, como conhecem o país. E isto é absolutamente extraordinário, porque são pessoas que nunca puseram aqui os pés, mas são portugueses de corpo e alma. E às vezes alguns, mesmo não falando já o português ou falando mal, mas há este sentimento. E, portanto, com mais sentimento, aquilo que nós temos é que potencial para manter esta ligação. Porque aquilo que queremos é que a distância geracional ou a distância geográfica não seja também uma distância cultural. E é este o grande desafio, não ser uma distância cultural. E por isso a aposta nos serviços do Estado, a aposta na promoção da língua e da cultura portuguesa, a aposta no investimento no associativismo, no apoio ao associativismo, a aposta agora aos órgãos de comunicação social da diáspora, que são importantes. Temos agora um novo programa essencial na informação que é veiculada. Às vezes pensamos no mundo, realmente é um mundo de informação, mas é preciso que haja quem a faça chegar e em circuitos, às vezes mais fechados, mas onde a informação melhor chega e, portanto, isso é absolutamente essencial neste mundo onde estamos na internet, mas há cada vez mais bolhas e mais aldeias, onde aquilo que nos aparece no feed é só aquilo que nos interessa e não propriamente é outra informação que nos quer ou queremos ou devia chegarmos. E ter atenção nos países onde permanecem comunidades mais extensas e que atravessam problemas. Nós temos aqui os programas de apoio social, são cada vez mais necessários. Esta é uma realidade. Temos vindo a constatar um aumento das necessidades económicas de alguns portugueses e algumas portuguesas, no contexto, obviamente, do país onde estão inseridos, da instabilidade política, da situação económica e, portanto, fica uma maior fragilidade e tudo isto também implica dar-nos as respostas certas. E, portanto, cá estaremos para o ano a ver e a fazer o balanço do ano
de 2022, mas eu penso que as avaliações e as análises, não havendo mais, enfim, estamos num mundo onde, eu há pouco dizia, o mais provável é que aconteçam improbabilidades, o imprevisível é cada vez mais uma constante, enfim, nós uma pandemia, conflitos como a invasão da Ucrânia, enfim, isto tudo mexe com o mundo e, portanto, nós não temos uma bola de cristal que nos permita, mas há aqui indicadores, isto nos interessa, há valores que aqui estão, mas há acima de tudo tendências. E a tendência aqui para mim é o fundamental e com isto agradecer todo o vosso trabalho e esperando que a nossa diáspora possa, com este conhecimento, que nós possamos poder conhecê-la melhor e poder ajudá-la melhor. Muito obrigado.